É muito complexo quando você vem numa pegada, você bota um objetivo de vida e você começa a fazer aquele objetivo e de repente você simplesmente percebe que não é o que você queria. Simplesmente não é o que você tá a fim de fazer. E é isso que aconteceu comigo. Basicamente, quero te contar o porquê que eu passei 4 anos desaparecido desse canal, desaparecido das redes sociais. E o que aconteceu comigo, afinal, que, cara, muita mudança rolou. Foram 4 anos de muita loucura, eu quebrei uma empresa, fiquei com uma dívida de 10 mil reais. Eu vim para São Paulo, me mudei para São Paulo, arrumei um emprego, cresci na minha carreira e larguei esse emprego e agora estou desempregado. Então é sobre isso que eu quero contar para vocês, esse papo que eu quero bater com vocês, eu acho que vai ser legal. Mas vamos lá, né? Para você entender a história como um todo, vamos dar um passinho atrás para ficar mais claro o que aconteceu comigo afinal. Lá em 2021, eu estava na faculdade ainda, então provavelmente você que me conhece sabe, né, que eu estudei na UNB, sou formado em pedagogia lá na Universidade de Brasília, morei 6 anos lá em Brasília. Só que se você não conhece, você pode pesquisar aqui no canal, deixei todos os vídeos aí antigos para você, enfim, dar uma olhada, dar uma fuçada bem legal. Mas basicamente eu morava na UNB, vivia da assistência da UNB e chegando ao final da minha universidade, no meu curso, eu basicamente decidi empreender. Eu chamei mais um sócio, peguei um empréstimo de 10 mil reais e decidi montar um negócio. Já que o canal estava começando a dar certo, eu achei que era a hora de montar um negócio, eu achei que era o meu momento ali de empreender, né? Fiquei nessa euforia pelos conteúdos que eu consumia na internet. Só que naquele desespero de fazer acontecer e tudo, eu larguei o meu emprego na época, botei a coisa para rodar e tudo. Só que, cara, simplesmente não deu certo. Simplesmente eu fiz isso em março de 2020. E passou um ano ali, basicamente, um ano e pouco, e a gente não conseguia tracionar, a gente não conseguia fazer grana, e o dinheiro foi acabando, a gente teve que demitir os estagiários que a gente contratou, até que chegou um momento que eu falei, cara, eu olhei pro meu sócio e falei, mano, a gente talvez não tá pronto, talvez não é o nosso momento, e tá tudo bem. Vamos pro mercado de trabalho, vamos aprender, vamos desenvolver. Só que no final, ali no meio de 2021 mais ou menos, eu entro num desespero surreal. Por quê? Porque minha faculdade acabando, eu vivia com os 400 reais da faculdade e morava dentro da universidade. Se acabasse a faculdade, eu não teria mais dinheiro, eu não teria mais onde morar. Então, voltar para casa dos meus pais não era uma opção, enfim, voltar para casa da minha família, para minha cidade não era uma opção. E aquilo eu já estava sem grana, eu já estava sem roupa, eu já estava sem tudo, assim. Então eu comecei a procurar emprego desesperadamente, só que era muito difícil de achar emprego, sendo que eu não era nem formado ainda, né? Eu não tinha formado, eu já tinha entregado o TCC, mas eu não tinha acabado ainda de fato a faculdade. Tava com aqueles atrasos ainda de pandemia e tal, né? 2021 tava naquela coisa de vai ou não vai, né? Da pandemia. Até que eu, procurando muito emprego, meu sonho era trabalhar em São Paulo. Eu tinha isso na cabeça de, cara, se eu quero estar entre os melhores, se eu quero ser os melhores, um dos melhores, eu tenho que estar em São Paulo. E aí eu comecei a aplicar só vaga em São Paulo, só vaga em São Paulo. E, cara, sério, eu apliquei umas 50 vagas, assim. E eu não consegui. Eu simplesmente não consegui passar em nenhuma. E aí eu falei, cara, o que eu vou arrumar da minha vida? Eu não sei o que eu faço. E aquilo, o desespero ficando cada vez maior. Pra você ter uma ideia, assim, uma coisa bem íntima, né? Mas que eu preciso falar. Eu não tinha nem cueca mais. Sério, eu não tinha nem cueca. Mas parece exagero, mas não é. Tipo assim, literalmente. Eu lembro porque foi eu lembro de eu chorando com meu pai, falando com ele, cara, eu não tenho cueca, o que eu faço da minha vida? Era um desespero, assim. E aí eu decidi não, né? Aí aconteceu de eu passar. Eu passei num processo seletivo em São Paulo,
no G4 Educação, na época era Gestão 4.0, enfim, hoje está muito mais conhecido, mas na época que eu passei lá em 2021, era uma empresa que ainda estava começando, eu entrei e tinha 80 pessoas, hoje tem quase 400. Então, eu decidi vir para São Paulo. E aí, quando eu venho para São Paulo, eu simplesmente deixo de lado todos os meus sonhos. Por quê? Mas, Rômulo, você não foi para São Paulo para correr atrás do seu sonho? Então, entre aspas, sim. Por quê? Porque eu precisava de grana. Naquele momento, a grana era o meu objetivo. O meu objetivo era fazer dinheiro. O resto eu dava um jeito. Só que eu precisava estar num lugar para fazer grana. Então, quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar, enfim, comecei num cargo menor, ganhando menos, né? Sim, para minha realidade, eu achei que eu estava ganhando muito dinheiro. Mas para a realidade de São Paulo, eu estava ganhando pouco. Mas enfim, e aí eu trabalhando muito, morando longe, pegando 1h30 de transporte, aquela loucura toda, transporte público, que é uma loucura em São Paulo. Mas é isso, né? Já estava acostumado à loucura da vida, gente que vem do nada, a gente já está acostumado a ter que abrir mão de muita coisa, ainda mais quando a gente está lutando pelos nossos sonhos, né? Então, meu sonho era ter grana, meu sonho era ter uma estabilidade financeira ali naquele momento. Então, eu fui para fazer isso. E aí eu chego em São Paulo e tudo começa a acontecer muito rápido, porque eu trabalhava 12 horas por dia, 10, 14, dependendo do dia. Trabalhava finais de semana. Quando eu cheguei em São Paulo, eu trabalhei por 2 meses seguidos, todo final de semana. Então eu não tinha mais vida, tinha acabado a minha vida. Então eu parei de pensar em mim. Eu simplesmente esqueci, assim, sobre mim. E, cara, aquilo começou a ficar muito insano, mas aquilo começou a me dar retorno. Então, eu comecei a ganhar aumento, em 6 meses eu me tornei coordenador, e aí, num cargo de liderança, eu já comecei a ganhar mais, e aí ali naquele momento eu, enfim, comecei a almejar mais, só que quando eu percebi eu tava na corridinha, tava na corrida dos ratos. Não que isso seja ruim, tá? Não que isso não faça sentido, mas não era o que fazia sentido pra mim. Só que mesmo assim eu continuei. Eu continuei fazendo, eu continuei correndo atrás, eu continuei buscando. E depois eu troco de área de novo. Então eu já vou para um cargo de especialista, ganhando ainda mais, ganhando mais aumentos. Até que chega um momento que eu tenho um burnout. Eu simplesmente tenho um burnout, tá ligado? E eu fico louco, aquilo, enfim, isso influencia meu relacionamento, minhas amizades, influencia simplesmente tudo que eu tô vivendo. Até que eu decido largar o emprego. Eu decido largar o emprego. E aí, claro, não podia ficar desempregado, né? Então, eu fiquei desesperado por eu estar desempregado em São Paulo. Falei, cara, meu dinheiro vai acabar. E aí, claro, eu sempre guardo dinheiro, então eu sempre vivo com uma renda menor do que a que eu tenho, do que a que eu recebo. Então, eu sempre tenho aquele colchãozinho. E aí, na época, eu fiquei desesperado, isso no início de 2024. E aquele desespero todo para fazer acontecer, para arrumar outro emprego. Até que eu consigo. Só que eu começo a entrar em empregos que não faziam sentido pra mim. Não era de fato o que eu queria, sabe? Não era o que eu amava, não é o que eu de fato estava almejando. Eu estava buscando dinheiro, eu queria dinheiro. Eu ainda estava naquele pensamento da grana. E isso era o grande problema. E aí, assim, eu não tô aqui pra cagar a regra de forma alguma, eu não tô aqui pra ensinar nada. Na verdade, até esse é o objetivo desse vídeo, esse é o objetivo que eu trago para vocês aqui. O que eu quero fazer com esse canal a partir de agora? Eu quero que esse canal seja uma troca entre a gente, né? Entre o meu espectador e eu, pra gente poder chegar a uma conclusão de, cara, se você sonha alto, se você quer chegar longe também, mas você tá enfrentando um monte de merda na vida e você tá perdidaço, não tem ideia do que fazer, cara, o teu lugar é aqui, porque é exatamente o que eu tô vivendo. É exatamente o que eu tô vivendo. Então, assim, eu me deparei comigo lutando por uma coisa que não era meu sonho, eu chegando a uma conclusão de que, cara, não é isso que eu queria, eu tendo que voltar atrás. E agora, simplesmente, final de ano, sei lá, dezembrão, né? A gente tá em dezembro agora. Eu não sei se esse vídeo vai sair agora, mas no meio de dezembro eu simplesmente peço demissão do meu último emprego. E, cara, dessa vez eu sinto uma paz. Sabe por quê? Porque dessa vez eu decidi pensar, mas o que eu amo? O que eu quero? O que eu almejo? E aí que eu falo, cara, eu relembro o canal.
eu relembro que eu criei esse canal pra isso, porra. A primeira vez que eu criei esse canal foi pra eu poder mostrar pras pessoas que estavam, que iriam assistir, que fazer faculdade não era a definição de sucesso. Estar na faculdade não era sucesso. Porque eu cheguei na faculdade e percebi isso. E antes de entrar na faculdade, eu achava que depois que eu entrasse na faculdade, estaria tudo certo. Então, o que eu quero basicamente com esse canal? Eu quero que seja um lugar de inspiração. Eu quero que seja um lugar pra vocês, pra gente se ajudar, sabe? Pra gente conversar, pra gente juntos chegar lá. E aí você me diz, Rômulo, mas qual que é o próximo passo? Como é que você vai chegar lá? Cara, eu não tenho ideia. Isso que é o mais louco. Eu não tenho ideia. Eu estou em São Paulo. Hoje eu moro em São Paulo. Eu moro numa casa que eu me orgulho em São Paulo. Assim, né? Na porta da favela, mas é legal. É uma casa que eu acho maneira. Tudo pago com o meu salário, com a minha dedicação. Hoje eu tenho roupa. Hoje eu tenho as cuecas. Hoje eu tenho condições de comer. Então, assim, coisas que alguns anos atrás eu não tinha. Não tinha. Zero, zero, zero. Não tinha. Mas estava me faltando o desejo, sabe? Tava me faltando aquela vontade de viver, mano. Aquela vontade de, caralho, eu me orgulho do que eu faço. Então, eu decidi voltar com esse conteúdo com vocês aqui, para que a gente juntos consiga criar um conteúdo massa. Um conteúdo voltado a, cara, inspirar, sonhar, fazer acreditar. E aí, claro, eu não vou trazer só a minha vida. A minha vida, ela é agitada, ela tem bastante coisa, mas eu acho que a gente pode se inspirar em pessoas que já alcançaram. E o meu objetivo aqui, além de trazer esse vlog, trazer um pouco sobre o meu dia a dia, sobre o que eu faço, como eu estudo, como eu vivo as coisas. O meu objetivo aqui é trazer pessoas inspiradoras. Então, cara, sei lá, se a gente ouvisse a história do Albert Einstein, que foi o cara, mano, vamos lá. O nome dele é atrelado à genialidade. Imagina você ter o seu nome, Rômulo, ser um nome atrelado à genialidade. Isso deve ser bizarro. Ah, Rômulo, mas ele nem tá vivo. Exato, exato, ele não tá vivo, mano. E a história dele ficou pra gente. Então, o que eu decidi fazer aqui vai ser um experimento. Eu não tenho certeza se vai dar certo, eu não sei se eu vou continuar. Eu não sei mais nada, gente. Eu só sei que nada sei, essa é a verdade. Como diria Sócrates, eu só sei que nada sei. Acho que é Sócrates que falava. Eu só quero... A minha ideia é trazer pessoas inspiradoras para que a gente consiga aprender com a história delas, sabe? Aprender o que eles tinham em comum. O que pessoas fodas tinham em comum? O que o Barack Obama tem a ver com Nelson Mandela, que tem a ver com Albert Einstein, que talvez tenha a ver com Ayrton Senna? O que essa galera tem, mano? Que eles entraram pra história do planeta Terra. Os caras entraram pra história do planeta Terra. Por quê, mano? O que aconteceu, sabe? O que fez deles o que eles são, de fato? Então, eu acho que é isso. A reflexão que fica é que eu quero fazer essa troca com vocês. Eu vou começar a procurar emprego, né? Porque não dá pra ficar sem emprego. Eu ainda não vou viver de YouTube, infelizmente. O meu sonho é poder viver, mas ainda não cheguei nesse momento. Mas eu quero compartilhar com vocês como vai ser essa experiência de procurar emprego, estar num emprego que eu gosto ou que eu não gosto, né? Agora eu vou tentar achar um que eu goste. Começa a minha conexão com educação. Cara, o meu sonho, eu quero trazer essas pessoas inspiradoras porque o meu sonho é me tornar essa pessoa. Meu sonho é ser um cara que vai entrar pra história, mano. Eu falo sempre isso com a minha psicóloga. Eu tô aqui pra entrar pra história. Se não for pra entrar pra história, não é melhor nem estar aqui, tá ligado? Então, eu quero poder influenciar a educação do Brasil de alguma forma. Eu quero poder deixar um legado pra educação do Brasil, sabe? E acho que o canal é não os principais meios, mas o início de uma história. Eu tenho um podcast também, chama O Começo Podcast, que é basicamente um podcast voltado a entrevistar pessoas de sucesso e perguntar para elas como foi o começo delas. E por que eu criei, né? Eu e o meu sócio criamos esse podcast. Porque a nossa ideia era essa, é inspirar pessoas. No final do dia é isso que eu quero com diversas frentes que eu tenho feito. Então, já segue a gente lá no podcast O Começo, acho que você vai gostar pra caramba, é bem legal. E, cara,
já me segue aqui no canal, porque a ideia é que a gente se acompanhe junto, a gente esteja junto nessa. Eu quero ver seus comentários, eu quero que você me ajude a ter coragem de continuar postando. E vamos junto nessa, porque eu tenho certeza que vai ser uma aventura, que vai ser uma experiência magnífica. Combinado?